Olá pessoal, bom, então nós estamos aqui hoje, retomando aquela nossa aula a respeito da termoquímica. Só lembrando então, a termoquímica ela estuda o calor, a quantidade de calor, de energia térmica envolvida nas reações, sejam reações químicas, sejam reações físicas como mudança de estado físico, né? Então sempre envolve uma quantidade de calor, envolve uma troca de calor, um ganho ou uma perda de calor. Então esse calor a gente chama de entalpia, né? E aí no nosso outro vídeo nós vimos a respeito de como que a gente faz, para determinar se uma reação é endotérmica ou exotérmica. Então reações endotérmicas são aquelas que absorvem calor, são aquelas que geralmente durante a ocorrência da reação, elas retiram calor do meio. Consequentemente, a quantidade de calor existente no produto vai ser maior do que a quantidade de calor existente no reagente ou nos reagentes, né? Já as reações exotérmicas são o contrário. Então são reações que liberam calor. Durante a ocorrência da reação, então perde-se calor para o meio. Então a tendência é os produtos ou o produto ou os produtos formados terem uma quantidade de calor menor do que o reagente ou os reagentes, né? E para a gente determinar a quantidade de entalpia ou a quantidade de calor, a gente calcula então pela ΔH, né? Que é a variação de entalpia, que a gente pega a entalpia do produto ou dos produtos menos a entalpia do reagente ou dos reagentes. Bom, existem alguns fatores que podem influenciar, a variação de entalpia de uma reação ou podem influenciar a entalpia final, de uma ocorrência. Um desses fatores é o estado físico dos reagentes ou produtos, Nós vimos que durante a mudança de estado físico pode ocorrer uma absorção de calor ou uma perda de calor. Então, geralmente, as substâncias no estado gasoso, elas têm uma quantidade de calor, de entalpia maior do que as substâncias no estado líquido, que por sua vez tem uma quantidade de entalpia maior do que as substâncias no estado sólido, Então, por isso que geralmente quando a gente tem uma reação química, o estado físico das substâncias ele é representado, pela primeira letra, que no caso, por exemplo, nós temos o gás hidrogênio, hidrogênio gasoso. Então esse Gzinho aqui entre parênteses indica gasoso. Aqui eu tenho meio mol de oxigênio, então oxigênio gasoso, Nesse caso, então, para cada um tipo de água formada no estado físico diferente, a gente tem um valor de entalpia diferente. Então a reação é a mesma, reação do hidrogênio gasoso mais oxigênio gasoso, formando 1 mol de água no estado sólido. Então a variação de entalpia é de menos 293 kJ, ou seja, é uma reação que liberou 293 kJ de energia. Aqui nesse caso, eu tenho a mesma reação formando água líquida. Então a variação de entalpia já foi de menos 286 kJ, ou seja, houve uma liberação dessa quantidade de calor. Aqui nós temos a água, no estado de vapor ou no estado gasoso. Então a variação de entalpia foi de menos 242 kJ, certo? Então o estado físico da substância ele pode influenciar a variação de entalpia da reação. Nesse caso, por isso que é importante a gente sempre demonstrar qual é o estado físico da substância ou das substâncias que participam de uma reação. Bom, um outro fator que influencia é o estado alotrópico da substância. O que é o estado alotrópico? Então, o estado alotrópico, ou alotropia, é um fenômeno que ocorre com alguns elementos químicos, onde esses elementos conseguem formar mais de uma substância simples
né, diferente. O que é uma substância simples? Só para retomar. Então, substância simples é aquela substância formada apenas por um único elemento químico, né? Por exemplo, aqui, ó, o carbono. O carbono ele pode formar o carbono grafite e o carbono diamante. Tanto a forma grafite quanto a forma diamante são formadas apenas por átomos de carbono. Então, por isso que é uma substância simples. Porém, nesse caso, eu tenho duas estruturas diferentes, né? Então, o carbono grafite é diferente do carbono diamante, estruturalmente, né? Então, nesse caso, eu tenho uma alotropia aqui. Então, eu tenho dois alótropos, né? Então, eles têm a mesma composição, porém a estrutura é diferente. E nesse caso, então, ó, o carbono grafite, quando ele reage com o oxigênio gasoso, formando gás carbônico gasoso, ele libera 393,5 kJ de energia. Já o carbono diamante, sofrendo a mesma reação química, já libera menos 395,4 kJ de energia. Então são duas substâncias, né, em estados alotrópicos diferentes, porém, nesse caso, então, a quantidade ou a variação de entalpia das duas reações também é diferente, certo? Então esse fenômeno ele pode acontecer com vários elementos químicos. Então o carbono grafite, o carbono diamante, o carbono fulereno, né? O oxigênio e o ozônio, o enxofre rômbico e o enxofre monocíclico, o chumbo branco, o fósforo branco e o fósforo vermelho, o cloro, né? Então são alguns dos elementos que podem sofrer esse fenômeno da alotropia, certo? Então, nesse caso, cada substância ela vai ter, né, dependendo do seu estado físico ou o seu estado alotrópico, uma determinada quantidade de entalpia, uma determinada quantidade de calor. Então aqui a gente tem um exercício, né? Então eu tenho uma reação de formação da água líquida. Então olha, 2 mols de hidrogênio gasoso reagindo com 1 mol de oxigênio gasoso formam 2 mols de água líquida, liberando 572 kJ de energia. Então nesse caso, vamos ver aqui as alternativas. Ó, assinar IV ou F. Primeiro, é exotérmica, então está afirmando que a reação é exotérmica. Só observando aqui, ó, o ΔH, como ele é negativo, ou seja, menor que zero, então a gente já determina, né, que essa reação realmente é exotérmica, liberando 286 kJ por mol de oxigênio consumido. Isso é falso, né? Porque, ó, aqui na reação eu já tenho 1 mol de oxigênio. Então quer dizer, consumiu 1 mol de oxigênio, porém liberou 572 kJ de energia. Então a primeira afirmativa está errada porque afirmou que libera 286 kJ por mol de oxigênio consumido. A segunda alternativa, ó, afirma que a reação é exotérmica, liberando 572 kJ para 2 mols de água produzida. Isso é verdadeiro, né? Então, olha, a reação aconteceu, formou-se 2 mols de água no estado líquido e liberou 572 kJ de energia. Como o valor é negativo, ΔH é negativo, então realmente a reação é exotérmica. Essa terceira afirmativa afirma que a reação é endotérmica. Já é falso, né? Porque nós já vimos que a reação é exotérmica, libera calor. A terceira também afirma que a reação é endotérmica. Também é falso, porque nós já vimos que a reação é exotérmica, liberando calor. Ok? Bom, então é isso, pessoal, a respeito de entalpia, né? Espero que tenham entendido um pouquinho aí. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado e até a próxima.